Olá pessoal, vamos retomar nosso estudo agora na seção 7 dos loteamentos de imóveis urbanos e rurais. A primeira dica é de que as normas de serviço do Estado de São Paulo nesse ponto são insuficientes. Então você tem que ler a lei seca da Lei 6766 de 79. Primeiro porque o procedimento está muito mais detalhado na lei geral federal e segundo, em virtude da atual modificação, em virtude da lei de garantias, que é um ponto que para esse concurso, para o 13º e para os próximos, tem que ficar atento. Então, prosseguindo a leitura. O parcelamento do solo para fins urbanos será precedido de averbação de lei municipal que inclui o imóvel parcelado em zona urbana, bem como para comprovação da ciência do INCRA. A ciência será comprovada pela apresentação da certidão do INCRA ou do comprovante do protocolo de cientificação, ou seja, a parte não precisa guardar, ficar pronto, aprovado, bastando comprovar o protocolo de cientificação. Sempre cai também isso em concurso. No caso de ser apresentado o comprovante do protocolo de cientificação, registrado o parcelamento do solo, o oficial de registro de imóveis enviará ao INCRA certidão comprobatória do citado ato para o conhecimento e respectivas providências. O registro especial previsto no artigo 18 da Lei 6766 de 79 será dispensado nos seguintes casos. Nos casos de divisões intervivos celebradas antes de 20 de dezembro de 79, as divisões intervivos distintivas de condomínio formado antes da Lei 6766 de 79, as divisões consequentes de partilhas judiciais, qualquer que seja a época de sua homologação ou celebração, ou seja, foi judicial, não precisa do registro especial da Lei 6766 de 79, os desmembramentos necessários para o registro de carta de arrematação, adjudicação ou cumprimento de mandados, quando os terrenos estiverem sido compromissados e formalizado então esse ato até 20 de dezembro de 79, mesmo com antecessores, quando os terrenos tiverem sido individualmente lançados para o pagamento de IPTU para o exercício de 79 ou antes. Então, muito importante você atentar aqui se é o caso de título ser judicial ou título antes de 79, tá bom? Embora a gente tenha que aprender ponto a ponto, se for judicial não há burla, né, do parcelamento, e se for muito antigo, antes da lei de 79, que passou a exigir mais requisitos para a segurança aos adquirentes, também fica dispensado. Considera-se formalizados os instrumentos que tenham sido registrados em títulos e documentos ou em que a firma de pelo menos um dos contratantes tenha sido reconhecida ou de que tenha havido recolhimento antecipado do imposto de transmissão. Isso aqui é muito importante também. A parte pode fazer um contrato no Word hoje, com a data de 78, assinar todo mundo e querer burlar a lei. Então não é de qualquer jeito, tem que ser visto se tem algum ato, principalmente notarial ou registral, que determine uma segurança para esse ato. Por exemplo, o registro para fim de conservação no RTD, como por exemplo, um reconhecimento de firma da época. Nas divisões em geral, o registro especial somente será dispensado se o número de imóveis originários não ultrapassar o número de condôminos os quais forem atribuídos. Os desmembramentos de terrenos situados em vias e logradouros públicos oficiais integralmente urbanizados, ainda que aprovados pela Prefeitura Municipal, com expressa dispensa do parcelador, com expressa dispensa de o parcelador realizar qualquer melhoramento público, fica também sujeito ao registro especial do artigo 18 da Lei de Loteamento. Ou seja, se for um desmembramento situado em via ou logradouro público oficial, que já está urbanizado, ainda que aprovado pela Prefeitura, com dispensa de o parcelador realizar qualquer melhoramento público, mesmo que ele não tenha que fazer nenhum melhoramento público, ele fica sujeito também ao registro especial, porque aí seria uma maneira do parcelador burlar também e se aproveitar da situação. Igualmente sujeitos ao mesmo registro especial estarão os desmembramento de terrenos em que houver construção, ainda que comprovada por documento público adequado. Nos desmembramentos, o oficial, sempre com o propósito de obstar expedientes ou artifícios que visem afastar a aplicação da Lei 6766 de 79, cuidará de examinar baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se trata ou não de hipótese de incidência do registro especial. Na dúvida, recusará a averbação. Para a dispensa do registro especial, o oficial registrador deverá ter especial atenção à verificação das seguintes circunstâncias: não implicar transferência de área para o poder público,
não tenha havido prévia e recente transferência de área ao poder público, destinada a arruamento que tenha segregado o imóvel, permitido ou facilitado o acesso a ela, visando tangenciar a exigência da Lei 6766 de 79, quando resulte até 10 lotes, resulte entre 11 e 20 lotes, mas seja servido por rede de água, esgoto, guia, sarjeta, energia, iluminação pública, o que deve ser comprovado mediante a apresentação de certidão da Prefeitura Municipal. Não ocorram desmembramentos sucessivos, exceto se o novo desmembramento não caracterizar a intenção de afastar o cumprimento das normas que regem o parcelamento do solo urbano, em razão do tempo decorrido entre eles, da alteração dos proprietários dos imóveis a serem desmembrados, sem que os novos titulares do domínio tenham participado do fracionamento anterior. Na hipótese do desmembramento não preencher os itens acima, ou em caso de dúvida, o deferimento dependerá de apreciação da Corregedoria Permanente. Resumindo, então, esses itens, desde que não haja transferência para o poder público, ou já tenha havido, em seguida haja o ato de parcelamento, ou até 10 lotes, ou de 11 a 20 lotes, mas servido por rede de água, energia, sarjeta, iluminação pública, que deve ser comprovado perante a apresentação de certidão da Prefeitura, em que não ocorra desmembramento sucessivo. Então eu vou dividir em dois, dos dois eu vou dividir mais em dois, do dois eu vou dividir mais em dois, e assim eu vou parcelando irregularmente sem apresentação desses documentos obrigatórios. Em caso de não preencher essas hipóteses, em caso de dúvida, o oficial vai remeter para o juiz corregedor permanente decidir. Em qualquer hipótese de desmembramento não subordinado ao registro especial da lei do artigo 18 da Lei 6766 de 79, sempre será exigida a prévia aprovação da Prefeitura Municipal. Então, em qualquer hipótese, não subordinado ao registro especial também vai precisar da Prefeitura Municipal. Os loteamentos e desmembramentos requeridos pela União, Estado, Município, CDHU, Coab e assemelhados estão sujeitos ao processo de registro especial, dispensando-se, porém, os documentos mencionados nos incisos 2, 3, 4 e 7 do artigo 18 da Lei 6766 de 79 que forem incompatíveis com a natureza pública do empreendimento. É vedado o registro de alienação voluntária de frações ideais com localização, numeração e metragem certa, ou com a formação de condomínio voluntário que implique fraude ou qualquer outra hipótese de descumprimento da legislação de parcelamento do solo urbano, de condomínios edilícios e do Estatuto da Terra. A vedação não se aplica à hipótese de sucessão causa-morte. Para a comprovação da efetivação de parcelamento irregular, poderá o oficial valer-se de imagens obtidas por satélite ou aerofotogrametria. Em seguida, agora vamos para o conjunto habitacional, da seção 2. Não se aplica o registro especial do artigo 18, ele já começa falando um grande não, né? Conjunto habitacional. Não se aplica o artigo 18 da Lei 6766 de 79 para a verbação de conjunto habitacional erigido pelas pessoas jurídicas referidas nos incisos 7 e 8 do artigo 8º da Lei 4380 de 64, salvo se o exigir o interesse público ou a segurança jurídica. Entende-se como conjunto habitacional o empreendimento em que o parcelamento do imóvel urbano, com ou sem, olha que interessante, com ou sem abertura de ruas, porque como regra é o loteamento só quando existe abertura ou prolongamento de rua. Mas no conjunto habitacional, com ou sem, então empreendimento com parcelamento do solo urbano, com ou sem abertura de ruas, é feito para alienação de unidades habitacionais já edificadas pelo próprio empreendedor. Os conjuntos habitacionais poderão ser constituídos de parcelamento do solo com unidades edificadas isoladas, parcelamento do solo com edificação em condomínio horizontal ou vertical, ou em ambas as modalidades de parcelamento e condomínio. Os empreendimentos promovidos por particulares, embora referentes a conjunto habitacional, subordinam-se ao artigo 18 da Lei 6766 de 79, ainda que financiado com recursos do sistema financeiro de habitação. Então, empreendimento por particular, mesmo que seja um conjunto habitacional com ou sem edificação, né, e abertura de rua, com ou sem abertura de rua, vai precisar sim do registro especial do artigo 18 da Lei 6766 de 79, mesmo que haja um financiamento do sistema financeiro de habitação, que seria um recurso com caráter público. Entende-se por interesse público e segurança jurídica para os fins do item 167 o atendimento aos requisitos básicos para assegurar, dentre outros, aspectos urbanísticos, ambientais, jurídicos, registrais e protetivos dos adquirentes. O registro das transmissões das unidades habitacionais deve ser precedido da averbação da construção do conjunto na matrícula do imóvel parcelado, a ser aberta pelo cartório, se ainda não efetuada.
Para essa averbação, o oficial exigirá o depósito dos seguintes documentos: planta do conjunto aprovada pelo município e assinada pelo profissional legalmente habilitado, com a prova de anotação da RT, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou do Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, contendo as edificações, subdivisões das quadras, as dimensões, áreas e numeração dos lotes, logradouros, espaços livres e outras áreas com destinação específica, inclusive garagem para veículo e unidades autônomas, se houver dispensada a ART ou a RRT quando o responsável técnico for servidor ou empregado público. Memorial descritivo com a descrição sucinta do empreendimento, a edificação dos lotes ou unidades e as restrições incidentes, assinado por profissional legalmente habilitado na forma prevista na linha A supra. Discriminação das frações ideais de terreno com as unidades de uso exclusivo que a elas corresponderão, se o caso. Quadro indicativo das áreas ocupadas pelas unidades, logradouros, se houver espaços livres. Um comprovante de aprovação do município pelo GRAPOAB ou prova de dispensa da análise desses do GRAPOAB. Auto de conclusão ou vistoria, BITS, ou documento municipal equivalente relativo às construções existentes. Convenção de condomínio, acompanhado do respectivo regimento interno, se for o caso. Cópia do ato constitutivo do agente empreendedor, observado o artigo 8º da Lei 4.380 de 64 e o artigo 18 da Lei 5.764 de 71. Documentos comprobatórios de inexistência de débito para com a Previdência Social relativamente à obra, exceto no caso de declaração de preenchimento dos requisitos em sentido contrário, segundo o Regulamento da Receita Federal do Brasil. O contrato padrão, observado disposto no artigo 6º, parágrafo 3 e 4 da Lei 4.380 de 64. O requerimento do interessado e dos documentos que os acompanham serão autuados, numerados e rubricados, formando o processo respectivo a ser arquivado separadamente, constando na autuação, então, a identificação de cada conjunto habitacional. O oficial de registro, então, procederá às buscas e à qualificação da documentação apresentada. Lavrada a averbação do conjunto habitacional, será aberta a ficha auxiliar, a qual fará parte integrante da matrícula e conterá todas as unidades, reservando espaços para anotação do número da matrícula a ser aberta quando do primeiro ato de registro relativo a cada uma delas. A requerimento do interessado ou interesse do serviço, poderão ser abertas todas as matrículas das unidades integrantes do conjunto, averbando-se esse fato na matrícula matriz para comprovação do esgotamento da disponibilidade registrada. Lembrando que se for aberto no interesse do serviço, não é cobrado. Se for aberto a requerimento, é cobrado. Mas então já pode ser aberto então todas as matrículas das unidades integrantes do conjunto, averbando-se fato na matrícula matriz, chamada matrícula mãe, né? Que é aquele grande imóvel que dará origem a inúmeras outras matrículas, para comprovação do esgotamento dessa disponibilidade registrada. Da seção 3 do processo e registro. Os requerimentos de registro de loteamento ou desmembramento, uma vez prenotado, devem ser autuados em processos que tenham suas folhas numeradas e rubricadas, figurando os documentos pertinentes na ordem estabelecida na lei. Então tem que organizar na ordem estabelecida da lei, numerar e rubricar. Não é bagunçado, então tem que seguir um padrão, essa organização. Além da prenotação, serão certificados a expedição e publicação dos editais, a ocorrência ou não de impugnação, as comunicações à prefeitura e o registro. Será contado em dias corridos o prazo para a impugnação do edital previsto no artigo 19 da Lei 6766 de 79. Então aqui é importante, olha só, dia corrido, constou expressamente das normas que o edital de impugnação, no caso do loteamento, é dia corrido. Quando eventualmente o loteamento abranger vários imóveis do mesmo proprietário, com transcrições e matrículas diversas, é imprescindível que se proceda previamente à sua unificação. Então, é imprescindível a prévia unificação. E para a prévia unificação pode ser necessária a prévia retificação, que a gente já viu anteriormente. Quando tiver, então, vários imóveis do mesmo proprietário e o loteamento abranger transcrições e matrículas das mais diversas ordens. É imprescindível, então não é uma faculdade. Primeiro unifica para depois registrar o loteamento e dividir um monte de unidade. Poderá ser objeto de um único projeto de loteamento mais de uma área de propriedade do mesmo loteador que for seccionada por ruas ou estradas já existentes ou outro bem público. Nessa hipótese, o processo será único, mas o memorial do loteamento deverá indicar as quadras e lotes situados em cada uma das áreas matriculadas, nas quais se procederão aos respectivos registros.
será sempre indispensável. Olha que forte isso aqui para o concurso. É sempre indispensável. Então, quando for sempre, desconfia. É indispensável também. Mas aqui é o caso. Então, será sempre indispensável correspondência da descrição e da área do imóvel a ser loteado com a constante da transcrição da matrícula respectiva, exigindo, se o caso, a prévia retificação. Foi o que eu falei agora há pouco. Então, é indispensável, tem que ter segurança absoluta de que a transcrição ou matrícula corresponde àquela unidade. Quando o loteador for pessoa jurídica, incumbirá o oficial verificar, com base no contrato de constituição de sociedade e suas posteriores alterações ou no estatuto social acompanhar a data de assembleia que elegeu a diretoria vigente, a regularidade da representação societária, especialmente se quem requer o registro tem poderes para tanto. Tratando-se de pessoa jurídica representada por procurador, será apresentado conjuntamente com aqueles documentos do traslado e respectivo mandado, devidamente atualizado pelo prazo de 90 dias, para aferição dos poderes otorgados ao procurador. Os documentos apresentados para registro do loteamento deverá vir sempre que possível no original, podendo ser aceitas, porém, cópias repográficas, desde que autenticadas. Então, eu posso aceitar a cópia autenticada. Se o oficial suspeitar da autenticidade de quaisquer delas, poderá exigir a exibição do original. Mas, se mesmo assim eu tiver suspeita dessa autenticidade, vou pedir a exibição do original. As certidões de ações reais as certidões de ações pessoais e penais, inclusive da Justiça Federal e a de protesto, devem referir-se ao loteador e a todos aqueles que no período de 10 anos tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel. Serão extraídos outro sim na comarca da situação do imóvel e ser distintas naquelas onde domiciliados o loteador e os antecessores, abrangidos pelo decênio, exigindo-se que as certidões tenham sido expedidas há pelo menos 6 meses. Tratando-se de pessoas jurídicas, as certidões poderão ser extraídas apenas na comarca da sede delas, com prazo inferior a 6 meses. As certidões dos distribuidores criminais deverão referir-se aos representantes legais da loteadora. Então, se for criminal, deve se referir à pessoa física também representante da loteadora. Então, vai tirar dela e da pessoa física. Tratando-se de pessoa jurídica constituída por outras pessoas jurídicas, as certidões criminais deverão referir-se aos representantes legais dessas últimas. Então, pode ter uma empresa que é dona da outra, certo? Então, tem que tirar também do representante legal dessa última, que é dona da primeira, não se exigindo outras certidões das sócias ou de seus representantes legais. Então, repetindo aqui para ficar mais fácil. Existindo uma pessoa jurídica A, cuja dona majoritária, enfim, é o B, ou pode ser na totalidade, suponhamos, eu tenho que tirar do representante legal dessa que é dona, que tem a maioria do capital ou a integralidade, não se exigindo outras certidões das sócias ou de seus representantes legais. As certidões de cartório de protesto de letras e títulos em nome do loteador serão tiradas no período de 5 anos, desculpa, aqui houve uma alteração de 10 para 5 anos, então é até bom já ter falado que no caso de protesto, apenas 5 anos. As demais certidões, 10 anos, como eu falei anteriormente. Eu fiz assim no vídeo, 10 anos. A de protesto, 5 anos. Os ônus reais relativos ao imóvel ou sua inexistência serão demonstrados por certidão da situação jurídica atualizada, na forma do artigo 19, parágrafo 9º da Lei 6.015 de 73. Caso o loteador seja companhia aberta, as certidões de ações penais relativas a crime contra o patrimônio e contra a administração pública, olha só que importante isso aqui, é crime contra o patrimônio e crime contra a administração pública. Então, se tese o loteador tiver outros crimes que não tenham bem jurídico, patrimônio ou administração pública, em tese não haveria então óbice nenhum para se proceder. Então, repetindo, caso o loteador seja companhia aberta, as certidões de ações penais relativas a crime contra o patrimônio e contra a administração pública, as certidões dos cartórios de protesto de títulos, em nome do loteador, as certidões de ações cíveis relativas ao loteador e certidões de ações penais contra o loteador, Lei 67667 de 79, artigo 18, inciso 3, a linha C e 4, a linha A, B e C, poderão ser substituídas por exibição das informações trimestrais e demonstrações financeiras anuais constantes do sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários. Normalmente, companhia aberta tem ação que é negociável em bolsa de valores. E por questão de transparência, elas têm que prestar,
abrir o balanço a cada 3 meses. Então, esse demonstrativo já é suficiente em caso de demonstração de idoneidade no caso do loteador. Sempre que as certidões pessoais em reais constar a distribuição de ações cíveis, deve ser exigida a certidão complementar esclarecedora de seu desfecho ou estado atual, salvo quando se tratar de ação que, pela sua própria natureza, desde logo aferida da certidão do distribuidor, não tem qualquer repercussão econômica ou, de outra parte, relação com o imóvel objeto do loteamento. Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, a certidão esclarecedora de ação civil ou penal poderá ser substituída por impressão do andamento do processo digital. Cuidando de imóvel que há menos de 5 anos era considerado rural, deve ser exigida certidão negativa de débito do imóvel rural, expedida pela Receita Federal do Brasil. Havendo incidência de débito fiscal municipal sobre o imóvel objeto do parcelamento, admitir-se-á a certidão positiva com efeito de negativa expedida pela municipalidade. É indispensável para o registro do loteamento ou desmembramento de áreas localizadas em municípios integrantes da região metropolitana ou nas hipóteses previstas no artigo 13 da Lei 6766 de 79, a anuência do órgão estadual competente. Então, se a área for metropolitana, é indispensável a anuência do órgão estadual competente. Para o registro dos loteamentos e desmembramentos sujeito ao artigo 18 da Lei 6766, o oficial exigirá. Então, quando for o caso, sim, do registro especial, deve constar nos loteamentos e desmembramentos habitacionais o certificado de aprovação do GRAPOAB, podendo ser aceita a prova de dispensa de análise para desmembramentos não enquadrados no critério de análise previsto no artigo 5º do Decreto Estadual 52.053 de 2007. Nos loteamentos industriais, a prova de licença por parte da CETESB, Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e Defesa do Meio Ambiente, ou prova de dispensa de análise desta. Ao contrário do previsto na legislação anterior, a Lei 6766 de 79 deixou de exigir expressamente a prévia manifestação de autoridades sanitárias, militares e florestais. Ou seja, está dispensada a manifestação dessas autoridades. Então, ao contrário do previsto na legislação anterior, que exigia, a Lei 6766 de 79 deixou de exigir expressamente. É uma nota constante das normas, então, já dando interpretação à omissão da lei federal. De modo, então, que deixou-se de exigir a manifestação de autoridades sanitárias, militares e florestais. Sempre que o registro do loteamento e desmembramento seja requerido apenas com cronograma de execução de obra de infraestrutura, o oficial exigirá o registro da garantia real oferecida pelo loteador, com a verbação remissiva na matrícula-mãe, ou mencionará no texto do registro outro tipo de garantia aceita pelo município. Decorrido o prazo do cronograma de obras e eventual prorrogação, sem que o loteador tenha apresentado o termo de verificação de execução de obra, o oficial comunicará a omissão à Prefeitura Municipal e ao Curador de Registros Públicos para as providências cabíveis. O artigo 237-A da Lei 6.015 não se restringe aos empreendimentos realizados no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O contrato padrão não poderá conter cláusulas que contrariem as disposições previstas no artigo 26, 26-A, 31, parágrafo 1º, 2º, 34 e 35 da Lei 6766 de 79, bem como o Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso que eu digo que é muito importante estar com a Lei 6766 do lado ou ler ela em conjunto, ou até antes das normas. O edital do pedido de registro de loteamento ou desmembramento de imóvel urbano será publicado em resumo e com pequeno desenho da localização da área a ser parcelada, em 3 dias consecutivos, num dos jornais locais, se houver ou não havendo jornal da região. Se o jornal local não for de circulação diária, a publicação se fará em 3 dias consecutivos de circulação. Na capital, a publicação se fará também no Diário Oficial. Nos loteamentos rurais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial, mesmo para aqueles situados fora da capital. Todas as restrições presentes no loteamento impostas pelo loteador ou pelo poder público serão mencionadas no registro do loteamento, e aquelas que atingirem os lotes também serão noticiadas nas matrículas deles, em averbação remissiva. Em loteamento de acesso controlado, artigo 2º, parágrafo 8º da Lei de 6766 de 79, deverá essa característica constar do registro. Então, tem que mencionar na matrícula que se trata de um loteamento de acesso controlado, que é aquele que é admissível à entrada mediante identificação. Registrado o loteamento, o oficial poderá, a seu critério, abrir matrícula para as vias e praças, espaço público e outros equipamentos urbanos constantes do memorial
descritivo e do projeto, registrando em seguida a transmissão do domínio para o município. Então, nesse caso, o oficial poderá, uma faculdade, porque com o registro especial, a área de via pública e praça, espaço livre, já é transmitida automaticamente. Porém, a maior clareza é possível que o oficial abrir matrícula para essas áreas para constar que é do poder público municipal. Então, repetindo, registrado o loteamento, então, naquele momento, o oficial poderá, a seu critério, então, abrir matrícula logo de graça para as vias e praças, né? Quando falo de graça, é sem emolumentos, espaços livres e outros equipamentos urbanos constantes do memorial descritivo e do projeto, registrando em seguida a transmissão do domínio para o município. Tratando-se de providência dispensável, ou seja, é uma faculdade oficial e, portanto, facultativa, efetuada segundo o interesse ou conveniência do serviço, jamais poderá implicar ônus ou despesas para os interessados, como eu disse anteriormente. É vedado o registro de qualquer título de alienação ou oneração da propriedade das áreas assim adquiridas pelo município, sem que previamente seja averbada, após regular processo legislativo, a sua desafetação e esteja a transação autorizada por lei. Então, é vedado o registro de qualquer alienação de propriedade do município, sem que haja desafetação da área por lei e autorização também de lei para a venda. A prévia divisão de gleba com a subsequente matrícula, abertura de matrícula, não é requisito para o registro de loteamento que não abranja por inteiro. Registrado o loteamento, pode o registrador, de acordo com a conveniência e interesse do serviço ou a pedido, abrir matrícula para a área remanescente, desde que perfeitamente descrita, identificada e localizada no projeto de parcelamento e no memorial descritivo aprovado pelo município. Não serão cobrados emolumentos nem despesas do interessado se a abertura decorrer de conveniência ou interesse do serviço. O registro de escritura de doação de rua, espaço livre e outras áreas destinadas a equipamento urbano, salvo quando ou sejam para fins de alteração do alinhamento das vias públicas, mesmo que ocorrido anteriormente a 20 de dezembro de 79, não eximirá o proprietário doador de, no futuro, proceder ao registro especial, obedecidas às formalidades legais. Ou seja, o registro dessas escrituras de doação de espaço livre e outras não tem a força de alterar a exigência da obrigatoriedade, então, de se registrar, fazer o registro especial, gerando maior segurança jurídica para esses adquirentes. Então, deve proceder no futuro o registro especial se ele deseja parcelar, obedecidas então as formalidades legais. No registro do loteamento não será necessário repetir a descrição dos lotes constantes do memorial, sendo suficiente a elaboração do quadro resumido, indicando o número de quadros e quantidade de lotes que compõem cada uma delas. Em ficha auxiliar não integrante da matrícula, será feito o controle de disponibilidade, com simples anotação do número da matrícula aberta para cada lote. Para o registro da cessão de compromisso de compra e venda, formalizado o transpasse no verso das vias em poder das partes ou do instrumento autônomo, o oficial, examinando a documentação e achando-se em ordem, praticará os atos que lhe competir, arquivando uma via no título. Se a documentação for microfilmada, poderá ser devolvida com a anotação do número do microfilme. O cancelamento do registro do loteamento urbano sempre dependerá de despacho judicial. Aplicam-se ao loteamento de imóveis rurais no que couber as normas constantes dessa subseção. Portanto, o que é importante na questão do transpasse, da cessão do compromisso de compra e venda, é que ele pode ser feito por instrumento particular, ou então no verso desse próprio instrumento autônomo. Ele pode ser num documento único ou no documento particular à parte. Achando-se em ordem, o oficial irá praticar os atos, arquivando uma via do título e podendo então digitalizar, microfilmar e devolver a parte com a anotação do número do microfilme. Vamos agora à subseção 4 das intimações e do cancelamento. Me diz aqui embaixo se você está gostando desse vídeo e se você vai até o fim. Coloca aqui para mim, vou até o fim. Vamos agora para a subseção 4, das intimações e do cancelamento. O procedimento a que se refere o artigo 32 e 36, inciso 3 da Lei 6766 de 79, pressupõe o registro do parcelamento do solo e do contrato a que se referir, do requerimento do loteador e da intimação dirigida ao adquirente, devem constar discriminadamente o valor da dívida, incluindo juros e despesas, o prazo para o pagamento em cartório, cujo endereço completo será destacado, o valor total do contrato, o número das parcelas e seu montante. Se for o caso, oportunamente, o oficial cumprirá o disposto no artigo 35 da Lei 6766 de 79. Serão recusados requerimentos de intimação que contenham exigências ilegais
ou verbas não previstas no contrato. As intimações serão pessoalmente feitas pelo oficial ou preposto ou a seu pedido pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca de domicílio de todos os adquirentes, inclusive cônjuges. Não se admitem intimações postais, ainda que por carta com aviso de recebimento ou por mão própria. As intimações às pessoas jurídicas serão feitas aos seus representantes legais, exigindo-se a apresentação pelo loteador de certidão atualizada do contrato ou estatuto social, fornecida pela junta comercial ou pelo registro civil de pessoa jurídica. A intimação do compromissário comprador ou cessionário que não foi encontrado no endereço indicado no requerimento deverá ser tentado no endereço constante do contrato e do próprio lote. Então, antes da gente avançar na questão da recusa, é muito importante a questão que muitas vezes cai em outras fases, como a oral ou numa segunda fase, se o oficial tem o dever de fazer aquele controle de legalidade. Então, nesse caso aqui específico dos contratos, em que se busca intimação com despesa excessiva, sim, o oficial ele tem que respeitar rigorosamente o previsto na Lei 6766 de 79. Dessa forma, então, se tiver uma exigência ilegal ou uma verba abusiva aplicável ao Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ou não prevista no contrato, o loteador tentar utilizar dessa intimação do registro de imóveis ou do RTD, a pedido do registro de imóveis, para uma cobrança de uma verba ilegal, o oficial poderá recusar. Vamos prosseguir, então, com relação às intimações. Recusando-se o destinatário a recebê-la ou a dar recibo, ou ainda sendo desconhecido o seu paradeiro, a intimação devidamente certificará a circunstância, devendo ser feita por oficial, publicado por 3 dias consecutivos na comarca da situação do imóvel. Então, recusando o destinatário a receber ou a dar recibo, e ainda sendo desconhecido o seu paradeiro, a intimação devidamente certificada a circunstância, dessas 3 possibilidades. Então, ou que ele se recusou, ou ainda ele é desconhecido, ou ainda recusando-se. Então, recusando-se a recebê-la, ou a recusou a dar recibo, recebeu, mas não quer dar recibo, ou ainda sendo desconhecido o seu paradeiro, a intimação devidamente certificada, essa circunstância, será feita por edital. Então, vou publicar o edital por 3 dias consecutivos na comarca da situação do imóvel. Se for na capital, a publicação far-se-á no Diário Oficial e num dos jornais de circulação diária. Nas demais comarcas, bastará a publicação num dos jornais locais ou não havendo jornal da região. Se o jornal local não for diário, a publicação nele será feita em 3 dias consecutivos de circulação. Tratando-se de loteamento rural, o edital será publicado na forma do regulamento do Decreto-Lei 58 de 37. Do edital individual ou coletivo deverão constar, além dos elementos especificados no subitem 193.1, o número do registro do loteamento ou desmembramento, número do registro ou averbação do compromisso de compra e venda ou da cessão, bem como nome, nacionalidade, estado civil, número do RG, CPF ou CNPJ, caso constante do registro, e o local de domicílio ou sede do intimando. Decorrido 10 dias da última publicação, devidamente certificado o fato pelo oficial, considerar-se aperfeiçoada a intimação. O cancelamento só se fará mediante requerimento do loteador se o compromissário comprador ou cessionário não efetivar o pagamento no prazo de 30 dias depois de aperfeiçoada a intimação. O prazo será contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação e terminando em dia em que não houver expediente. Será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Então, esse prazo aqui é diferente da prenotação que encerra sábado, domingo ou feriado. Não sei se você recorda dos vídeos anteriores. Aqui, então, o prazo é de 30 dias do aperfeiçoamento da intimação. Eu posso interpretar em dia útil, porque não disse expressamente corrido, nesse caso específico, diferente da impugnação do loteamento lá atrás que está expresso. O prazo será contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação. Intimei hoje, inicia o prazo amanhã. E terminando-se em dia que não houver expediente, vai ser prorrogado e vai terminar, portanto, sempre em dia útil. Decorrido o prazo de 120 dias, sem a providência elencada no item 195.4, os autos serão arquivados anotando-se no protocolo. Ultrapassado esse prazo, o cancelamento do registro do contrato exigirá novo procedimento de execução extrajudicial. Portanto, passou 120 dias, tem que fazer novamente o procedimento. Então, vai ser arquivado o anterior, passando-se então a cancelar o registro desse contrato, exigindo um novo procedimento.
O cancelamento do registro ou da averbação do compromisso de compra e venda ou da cessão pode ser requerido à vista de intimação judicial, mas tal só será admitido se desta constar certidão do oficial de justiça de que o intimando foi procurado no endereço mencionado no contrato e no próprio lote, além da certidão do escrivão diretor do ofício judicial, comprovando a inocorrência de pagamento dos valores reclamados. Verificada qualquer irregularidade na intimação judicial, o cancelamento deverá ser recusado, elaborando-se nota de devolução. Portanto, não é porque vem a ser uma intimação judicial que o oficial vai aceitar, ele tem que fazer um controle, tem que qualificar. Nesse caso, então, verificada a irregularidade da intimação judicial, o cancelamento desse contrato tem que ser evitado, recusado, elaborando-se nota de devolução. Ressalvados os casos de intimação judicial, não devem ser aceitos requerimentos de cancelamento sem que a intimação efetuada tenha consignado para pagamento das prestações qualquer outro local que não o registro de imóveis. Dessa forma, então, se constar na intimação tem que pagar na conta X, recusa, tem que ser pago por registro de imóveis. Então, esse critério aqui já é obrigatório. A verbação de cancelamento do registro por inadimplemento do comprador deverá consignar que, se ocorreu ou não, a hipótese prevista no artigo 35 da Lei 6766 de 79. Serão emitidos recibos para satisfação ou da satisfação das despesas de intimação por parte dos interessados que pagarem em cartório. Então, ele foi lá, pagou, vai ter direito a receber um recibo disto, bem como do efetivo reembolso aos vendedores que eventualmente tenham antecipado a despesa. Os comprovantes das intimações serão arquivados em pasta separada, caso por caso, ou por meio de microfilme ou mídia digital, lançando-se nos expedientes formados as certidões devidas e toda a documentação pertinente, de molde a garantir a segurança de sua conservação e facilidade de buscas. Portanto, isso aqui também é importante, essa organização interna do cartório. As intimações referidas no artigo 33 da Lei 6766 de 79 só serão feitas se o interessado apresentar com o requerimento cheque nominal visado ou cruzado em favor do credor. A restituição ao depósito prévio do artigo 35 da Lei 6766 de 79 será feito sem qualquer acréscimo, não importando o tempo decorrido da data do cancelamento do registro ou da averbação. Ou seja, juros e correção monetária só tem incidência na hipótese do depósito efetuado, na hipótese do artigo 35, parágrafo 2º, que é quando esse depósito é em conta judicial do Banco do Brasil em nome do credor, que só será movimentada com autorização do juiz. Então, quando o depósito for judicial, eventualmente pode ter juros e correção monetária. No período que está no registro de imóveis, não. Para cada depositante será aberta conta distinta. As normas constantes dessa subseção aplicam-se no que couber aos loteamentos de imóveis rurais. E vamos avançar agora para a subseção 5 dos depósitos dos loteamentos urbanos irregulares, para a gente finalizar. O depósito previsto no artigo 38, parágrafo 1º da Lei 6766 de 79 só será admitido quando o parcelamento não tiver sido registrado ou irregularmente executado pelo loteador. Então, se não teve registro, ou ele conseguiu a aprovação de uma maneira e está fazendo de outra, irregularmente executado, é a hipótese de depósito judicial das parcelas. Em se tratando de parcelamento não registrado, o depósito dependerá também da apresentação do contrato de compromisso de compra e venda, ou da cessão, ou de prova de que o imóvel está transcrito ou registrado em nome do promitente vendedor. Os depósitos serão feitos em conta conjunta bancária em nome do interessado e do registro de imóveis, só movimentada com autorização do juiz, preferencialmente onde houver estabelecimento de crédito oficial, vencendo-se juros e correção monetária. Então, se eu paguei em atraso, tem que pagar juros e correção monetária. E preferencialmente, portanto, estabelecimento oficial. Os depósitos poderão ser feitos independente de pagamento de juros ou qualquer acréscimo, mesmo que referente a prestações em atraso. Olha só que interessante. Os depósitos vão ser feitos em conta conjunta bancária do interessado do registro de imóveis e só o juiz pode movimentar, preferencialmente estabelecimento de crédito oficial, por exemplo, Banco do Brasil, vencendo-se juros e correção monetária. Nesse caso, o vencimento de correção de juros e correção monetária não é em face do contrato, é do valor depositado em juízo. Então, vai render juros e correção monetária. O depósito pago pelos compradores
não é devido juros e qualquer acréscimo, mesmo que relativamente à prestação em atraso. Por quê? Porque o loteador, ele não registrou ou ele está executando todo o loteamento de forma irregular. Então, ele está em mora, né? Então, como maneira sinalagmática desse contrato, eu posso depositar, independente de pagamento de juros ou qualquer acréscimo. Até porque o próprio usuário teria dificuldade já de pagar isso, e teria que confiar já bastante, né, também com o trauma que exige pagar em algo que está irregular, né? Então, facilitou-se, assim, pagar, pelo menos judicialmente, mesmo prestações em atraso, sem juros e qualquer acréscimo. Porém, do produto que for pago, vence sim juros e correção monetária no estabelecimento de crédito oficial em conta conjunta do registro de imóveis e do interessado, só movimentada pelo juiz. Então, se você, advogado, também acompanha a parte nisso, exija que a conta seja conjunta do registrador de imóveis em nome do interessado, para não pagar mal e ter que pagar mais de uma vez. As contas assim abertas só poderão ser movimentadas com expressa autorização do juízo. Se houver reconhecimento judicial da regularidade do loteamento antes do vencimento de todas as parcelas, o adquirente do lote, uma vez notificado pelo loteador por meio do registro de imóveis, passará a pagar as remanescentes diretamente ao vendedor, retendo consigo os comprovantes dos depósitos até então efetuados. O levantamento dos depósitos observará o procedimento previsto no artigo 38, parágrafo 3º da Lei 6766 de 79. Portanto, para que o comprador passe a pagar normalmente para o loteador, precisará do registro de imóveis intervir na situação para que haja segurança jurídica. Dessa maneira, então, se houver o reconhecimento judicial dessa regularidade do loteamento antes do vencimento de tudo, o adquirente, uma vez notificado pelo loteador via registro de imóveis, não é que o loteador vai direto no adquirente e pede para pagar. Ele pede via registro de imóveis e aí, nesse caso, o adquirente passará a pagar os remanescentes diretamente ao vendedor, retendo consigo os comprovantes de depósito até então efetuados. No próximo bloco, a gente vai falar de incorporação e da instituição de condomínio.